Olá, fãs da sétima arte! Sejam bem-vindos ao canal Universo Spoiler. E se vocês gostam de ver zumbis na tela da TV e também curtem o humor negro, então Zumbilândia 2 tem que ser colocado na lista de filmes que vocês precisam assistir. Bom, depois de muitos anos convivendo com os zumbis, os nossos 4 personagens principais aprenderam a lidar com os manquejantes decrépitos. Mas, como tudo no mundo dos vivos evolui, no mundo dos mortos-vivos também não é muito diferente. E esse aí, bem, não podemos dizer que realmente ele evoluiu, mas é uma espécie de zumbis que foram apelidados de Homer por causa da sua enorme capacidade de serem idiotas. Mas, infelizmente, para cada Homer tem um Hawking que, além de serem extremamente ágeis, eles também têm um pouquinho de cérebro para analisarem as coisas. E, na verdade, eu diria que eles são muito espertinhos. Mas, se vocês pensaram que os zumbis Hawking são uma grande ameaça e um problema, é porque vocês ainda não conheceram a terceira classe desses semi-mortos evoluídos, os ninjas. E se vocês estivessem vivendo na Zumbilândia, meus amigos, quando um zumbi ninja se aproximasse, o único som que vocês conseguiriam ouvir provavelmente seria o som dos seus próprios gritos. E indo agora aos nossos 4 principais desbravadores da Zumbilândia, logo no início do filme, eles vão muito além dos limites da ostentação e decidem morar somente na própria Casa Branca depois de um pequeno conflito com os zumbis que estavam impedindo a entrada deles. E depois que os nossos amigos conseguiram entrar, eles transformaram tanto o gabinete presidencial como todo o restante da casa em um verdadeiro parque de diversões. Wichita e Columbus, que haviam se estabelecido como um casal lá no primeiro filme, agora eles definitivamente estavam curtindo o relacionamento deles nessa mansão, ou pelo menos é o que parecia. E enquanto os dois curtiam a vida de namorados, Tallahassee e Little Rock, que tinham uma relação tipo pai e filha, estavam construindo a Besta, o carro dos sonhos de todo sobrevivente de um mundo pós-apocalipse zumbi, e também discutiam sobre a possibilidade de Little Rock arrumar um namorado, mas os conselhos do Tallahassee podemos dizer que não foram os melhores para ela, porque nem passava por sua cabeça a hipótese da sua filhinha, por consideração, arrumar um namorado e sair do grupo. E como todo bom filme norte-americano, é claro que não poderia faltar a cena do pessoal comemorando o Natal com direito a Papai Noel, ou melhor, com direito a Tallahassee Noel. E nessa cena, nós podemos entender melhor ainda que enquanto a Little Rock já se sentia maduro bastante para namorar, o Tallahassee ainda via ela como sua pequena garotinha. Agora, chegou a hora dos presentes. Wichita entrega para Columbus a primeira edição do Tolkien com uma linda dedicatória, estragando assim a primeira página daquele centenário e conservado livro. Enquanto Tallahassee entrega para a Little Rock uma Colt 45 que pertencia ao rei Elvis Presley. Mas, na verdade, Little Rock não queria mais caçar zumbis, e sim, ela queria caçar rapazes da idade dela, se é que vocês me entendem. Bom, antes de nós avançarmos, reza a lenda que, se vocês não se inscreverem no canal, então vão virar um zumbi Homer com apenas meio neurônio. Então, para não correrem esse risco, meus amigos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo, ok? E amigos, vocês sabem que em Terra de Zumbis não existe muito entretenimento e os relacionamentos podem cair na mesmice, não é verdade? Então, querendo dar uma apimentada no relacionamento, Columbus pede Wichita em casamento com um gigante diamante rubio, mas o tiro acabou saindo pela culatra e ela não gostou nem um pouco disso e preferiu não responder ao pedido naquele momento. Mas, no outro dia, enquanto Columbus acordava super animado, pensando que iria receber o sim da Wichita, na verdade, o que ele recebeu foi um bilhete de adeus. Mas, além delas duas irem embora levando as esperanças de casamento do Columbus, elas também levaram a besta que o Tallahassee tinha montado. E enquanto nossas duas desbravadoras e também fugitivas se afastavam daqueles dois, elas encontraram um figurão do tipo hippie no meio do caminho, e o coração da pequena Little Rock começou a bater mais forte. Bom, a Zumbilândia já é um lugar sofrido, e para não continuar lamentando a perda da Wichita, Columbus e Tallahassee decidiram fazer umas comprinhas, ou pelo menos algo parecido com isso no shopping, e ali eles avistaram a zumbi que Tallahassee tentou exterminá-la com categoria, mas ele não conseguiu nem chegar perto da MZA, Morte Zumbi do Ano, que é uma espécie de premiação para o melhor extermínio de zumbi de cada ano.
A visita deles ao shopping já estava acalmando o coração arrasado do pobre Columbus e, enquanto ele procurava algumas velas com cheiro, de repente aparece a Madison, mais uma sobrevivente da Zumbilândia e que morava no freezer de uma sorveteria e que, com certeza, não era uma das sobreviventes mais intelectuais da Zumbilândia. Mas, embora a Madison não fazia o tipo do Columbus, pelo fato dele ter levado um baita toco da Wichita, ele decidiu levar ela para a Casa Branca para conhecê-la um pouco melhor. E parece que a nossa loirinha não é tão inocente assim, porque ela pediu para o Columbus apresentar a casa, mas na verdade isso era apenas uma desculpa, porque o cômodo que ela realmente queria conhecer, bom, era o quarto. E de madrugada, os nossos dois amigos escutaram um barulho estranho e quando eles foram conferir, se depararam com a Wichita, que tinha dito que, na verdade, não estava voltando para casa, mas que só tinha vindo buscar algumas coisas. E quando eles acharam que isso era conversa para Zumbi dormir, ela contou o real motivo da sua volta, que era porque a Little Rock tinha pego o carro e fugido com aquele rapaz que elas encontraram no meio da estrada, e foi justamente nesse momento que o Tallahassee teve um ataque de histeria, porque além de descobrir que sua pequena estava namorando, ele também ficou sabendo que ela estava namorando nada mais nada menos com um pacifista e vegano. A verdade, meus amigos, é que a Little Rock estava em grandes apuros e os três decidiram ir procurá-la logo ao amanhecer. E depois dessa decisão, quando o nosso querido casal ficou sozinho e estavam prestes a recomeçarem, adivinha quem apareceu? Então, na manhã seguinte, nossos três amigos estavam se preparando para começarem sua viagem em busca da ovelha desgarrada. Mas, enquanto eles colocavam as malas no carro, a mala da Madison também apareceu para viajar junto com eles e o Columbus resolveu deixar ela ir e ainda por cima começou a fazer ciúmes na Wichita. No meio do caminho, enquanto eles passavam por uma ponte, o Tallahassee aproveitou a oportunidade ímpar para zoar um pouquinho com a Madison porque ela estava irritando a todos com as suas perguntas nada inteligentes. Depois da pequena trollagem, eles desceram do carro e avistaram um ônibus de viagem e foram em direção dele para tentarem trocar de transporte. Bom, quando os nossos desbravadores chegaram ao ônibus, nossa Barbie da Zumbilândia abriu a porta dele e disparou o alarme, chamando assim a atenção de muitos zumbis. Começou então o pega pra capar e Columbus subiu no teto do ônibus para guiar o Tallahassee e também a Wichita com os salvos manquejantes. O confronto não foi dos mais fáceis e enquanto tudo parecia quase terminado, um Hawking quase pegou o Columbus, mas não foi dessa vez que o nosso jovem atirador da Zumbilândia passou dessa para pior. Mas parece que a Madison não teve a mesma sorte, porque um zumbi espertinho saiu de debaixo do ônibus e mordeu o pé dela. E quando todos os zumbis estavam exterminados, apareceu um outro, diferente de todos eles. E eles apelidaram esse zumbi, que era pior do que os zumbis ninjas, de T-800, pois eram mais rápidos, mais mortais e mais difícil de exterminá-los. Na verdade, eles eram os super predadores determinados a caçar todos os sobreviventes da Zumbilândia. E quando eles escolhiam um alvo, esses zumbis perseguiam mesmo até conseguirem devorá-lo. Bom, depois de exterminarem o T-800, nossos amigos se apossaram daquele ônibus de viagem para irem atrás da Little Rock com todo o conforto e segurança. Só que não, porque ao saírem, os pneus furaram e eles tiveram que voltar para a pequenina van que eles estavam anteriormente. Enquanto eles viajavam e também comiam algumas barrinhas de cereais, a Madison começou a passar mal e iniciou sua transformação de zumbi. A Wichita e o Tallahassee estavam prontinhos para exterminá-la, mas o Columbus resolveu fazer o serviço sujo. A viagem então continuou e quando eles pensaram que poderiam encontrar a Little Rock e também o seu namorado Riponga em um lugar chamado Graceland, descobriram que lá só havia entulho e caos. Mas um pouquinho mais para frente eles avistaram a besta que o Tallahassee havia montado e essa estava na frente de um museu do Elvis Presley. Interessante, não é? E enquanto eles se separaram para procurar a Little Rock, o Tallahassee se deparou com o piano do Elvis Presley e quando ele começa a tocar, cantar e se empolgar, entra em cena uma nova personagem, a Nevada,
que na verdade morava ali no museu. A recepção foi bem calorosa e após as boas-vindas amigáveis, ela disse que a Little Rock e também o seu namorado passaram por ali, foram embora e deixaram a besta estacionada lá na frente do museu, dizendo que eles pegariam um outro carro e iriam para um lugar chamado Babilônia, onde era o paraíso dos ripongas da Zumbilândia. E como já era tarde da noite, os nossos amigos estavam cansados, eles decidiram ficar ali no museu. E enquanto o Tallahassee conversava com a Nevada sobre a paixão que eles tinham pelo rei do rock, Elvis Presley, um clima começou a rolar ali entre os dois. Depois disso, vemos a Little Rock e também o seu namorado chegando na Babilônia e as únicas duas regras para entrar ali eram nada de armas e nada de suruba. Então, voltando para os nossos amigos lá no museu, enquanto o Tallahassee acordava a Nevada vestido com as roupas do Elvis Presley, eles escutam um barulho lá fora e quando saem para ver o que aconteceu, uma gigante Bigfoot tinha esmagado o carro besta e de dentro dela saiu o concorrente do Tallahassee, o Albuquerque, que também era o ficante da Nevada, e o amigo dele, o Frank. E na verdade, o Albuquerque e o Frank eram uma cópia perfeita do Tallahassee e também do Columbus, porque enquanto um era o ogro da dupla, o outro era o inteligente e cheio de regras e também de toques. E enquanto o Columbus e o Frank iniciavam ali uma colorida amizade, o Albuquerque e o Tallahassee iniciavam uma competição, é claro, por causa da Nevada. Mas quando todos olharam pela janela, viram que alguns T-800 tinham seguido a Bigfoot até ali e o Frank e o Albuquerque saíram para exterminá-los. E ao voltarem para dentro do museu, foi percebido que os dois foram mordidos. E eles então começaram a se transformar em zumbis, só que não em zumbis comuns, mas em zumbis T-800. Bom, como os T-800 escolhem suas vítimas e as perseguem freneticamente, o Albuquerque escolheu o Tallahassee e o Frank escolheu o Columbus como seus alvos, iniciando assim uma grande e também cômica luta lá dentro do museu. E a luta foi tão acirrada que eles chegaram a cogitar que aquela poderia ter sido a morte zumbi do ano, mas na verdade alguém tinha superado o feito deles. Bom, nossos desbravadores, depois de se despedirem da Nevada, partiram para encontrarem a Little Rock na Babilônia. Mas como o Tallahassee não conseguiu dirigir a picape monstro, então eles tiveram que continuar a viagem naquela minivan. Nesse momento, depois da Madison ter morrido e depois de passarem tantos momentos juntos, o Columbus e a Wichita estavam se reaproximando. E quando ela ia declarar que ainda gostava dele, adivinha quem aparece? Pois é, a mala da Madison não havia virado zumbi e tudo aquilo era apenas uma reação alérgica às nozes que ela tinha comido. E também o Columbus não tinha atirado nela, mas por compaixão da pobre loira, ele tinha dado 2 tiros para o alto. Enfim, os nossos aventureiros chegaram na Babilônia, encontraram a Little Rock e depois que Tallahassee vê que ela estava em segurança e também cercada de amigos, ele decide ir embora para viver as suas aventuras. Ele se despede, mas enquanto pegava a estrada, percebeu que uma multidão de zumbis T-800 estavam se dirigindo para a Babilônia porque os ripongas estavam estourando fogos de artifício. Ele volta correndo e avisa a todos que os zumbis estão chegando. Também a Little Rock perde a paciência com seu namorado riponga e termina com ele. E como ali na Babilônia eles não possuem armas, então todos começam a montar algumas armadilhas se utilizando do biodiesel que eles possuíam. Os zumbis chegam e muitos são exterminados com uma grande explosão. Mas quando eles pensam que agora só precisavam exterminar os retardatários, de repente, aparece uma multidão de T-800 que começam a subir no palanque onde os nossos amigos se encontram. E apesar de resistirem bravamente, eles percebem que é o fim e começam a se despedirem. Contudo, todavia, porém, aparece a Nevada dirigindo a Bigfoot e salva os nossos 4 amigos de virarem comida de zumbi. Ela começa a exterminar uma porção de zumbis com a picape monstro, mas ela acaba capotando o carro. Então, eles conseguem sair do carro e entrar na torre da cidade. E começa então uma subida alucinante para o topo da torre. Lá em cima, os ripongas estão esperando eles e fazendo uma espécie de corredor, tentando assim fazer com que os zumbis se joguem do alto da torre para baixo.
E não é que a estratégia deu certo, só que ainda resta um problema, ou melhor, dois, porque dois zumbis se agarram no pé de Tallahassee e quando ele estava prestes a cair, a Little Rock tira do bolso aquele presente que ela ganhou na festa de Natal e salva o seu pai adotivo. Bom, finalmente o Tallahassee com sua equipe conseguem ser merecedores do prêmio Morte Zumbi do ano. A Wichita diz sim para o pedido de casamento do Columbus. O Tallahassee e a Nevada decidem ficar juntos em suas aventuras. A Madison e o Riponga percebem que, na verdade, foram feitos um para o outro. E por fim, os 5 desbravadores da Zumbilândia seguem juntos para novas aventuras na Terra dos Monstros Vivos. Bom, fãs da sétima arte, nós vamos ficando por aqui. Mas se vocês não querem virar um Homer decrépito e meio morto, meio vivo, então não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like e, é claro, deixar aí o seu comentário sobre o que vocês fariam de diferente dos nossos aventureiros se estivessem lá na Zumbilândia. Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo do Universo Spoiler.